A paz do Senhor. Hoje a nossa mensagem, a nossa reflexão está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e versículo 1. Diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Meditando nesta palavra e analisando toda a carta do apóstolo Paulo, toda essa primeira carta aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos ali que desde o início da carta, o apóstolo Paulo, ele traz para aquela cidade, para aquela igreja, alguns problemas. Ele mostra e traz algumas correções de algumas situações, desde momentos em que os irmãos da igreja estão ali dizendo uns que são de Paulo, outros que são de Apolo, enfim, desde essas pequenas intrigas, divisões que estão ocorrendo ali dentro da igreja, até questões mais sérias, como a questão da idolatria, a questão de comidas oferecidas a ídolos, até mesmo a questão ali mais fortes de imoralidade sexual, de ensinos tortuosos. Tudo isso estava acontecendo ali, e o apóstolo Paulo, ele até diz que aquela cidade poderia até ter vários ali mestres, poderia ali ter muitos professores, muitos tutores, mas pais, realmente um pai na fé, um pai em Cristo, ele afirma que era ele, que ele diz assim, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E ali ele fala depois no capítulo 6, no versículo 12, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E ele fala novamente este verso no capítulo 10, 23, ele fala ali no capítulo 10, versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. E ali ele está explicando, ensinando aquela igreja como proceder, o que fazer. E você vê que ele abrange várias coisas, ele não fica somente em uma questão. Então, ser imitador não é imitar Paulo apenas em uma frase, apenas em um gesto, apenas em um modo, apenas nas coisas cotidianas, né? A questão organizacional da igreja. Sabe por quê? Se você for lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 4, ele fala assim, minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, que nós possamos imitar o apóstolo Paulo, assim como ele imitou a Jesus Cristo, no agir, no falar, no andar, mas principalmente nos enchermos do Espírito Santo. Que nós possamos imitar Paulo na maneira de falar, o falar cheio de poder, o falar cheio do Espírito Santo. Que nós possamos ser imitador de Paulo, ser imitador de Pedro, ser imitador dos apóstolos, ser imitador daqueles que trouxeram mensagem verdadeira, mensagem do Evangelho, mensagem de Cristo, daqueles que falaram com autoridade. Que nós possamos ser cheios do Espírito e falar com autoridade, para que as pessoas possam ser geradas através do Espírito
porque aqueles que são fruto do Espírito, aqueles que são gerados do Espírito, eles são ali cheios, feitos, nascidos no Espírito, mas aquele que é gerado da carne é carne. Então que nós possamos pregar o Evangelho cheio de poder, que nós possamos pregar o Evangelho cheio do Espírito, que nós possamos nos encher do Espírito como Paulo assim fazia, que nós possamos ser imitador de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Convido você a refletir nessa mensagem, e se você também está como eu, assim, desejoso em ser cheio de poder, em falar de poder, em falar ali com o poder do Espírito Santo, vamos buscar nos encher, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e aí sim ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Amém? Deus abençoe, que essa mensagem encontre um lugar no íntimo do seu coração. Vamos nos encher do poder do Espírito.